E aí pessoal, hoje eu vou fazer o reparo desse Fender DeVille. Ele é um amplificador valvulado, tem um som bem legal. O circuito dele é o circuito clássico dos Fenders com duas 6L6 na saída, mas ele tem alguns probleminhas crônicos aí. Eu vi algumas coisas que não foram muito bem feitas no projeto, sei lá se é assim que eu posso dizer, que eu já vou mostrar o que é. O defeito dele é que enquanto a pessoa está tocando, ele fica disparando o ganho, como se tivesse alguma coisa solta dentro. O ganho às vezes dispara, diminui, é bem intermitente o problema. Nessa placa aqui de baixo ficam as válvulas e os principais componentes aqui que polarizam a válvula, enfim. Aqui fica a fonte de alimentação dele e os capacitores de filtro. Essa parte aqui, essa fonte e mais um ou outro componente aqui é que dão o som do amplificador. Aqui é que são realmente o amplificador, o valvulado, praticamente o mesmo circuito que você encontra em qualquer Fender desde os anos 60. Agora, essa parte aqui do circuito é a parte que faz o switching entre os canais, entre canal 1 e canal 2. E também, esses transistores aqui é responsável por esse botão de More Gain que ele tem aqui. É como se fosse um pedalzinho de distorção embutido aqui dentro que você aciona por aqui, transistorizado. Também tem alguns op-amps aqui que são responsáveis pelo send return de efeitos que ele tem aqui em cima. E também esse aqui que é responsável pelo pedal de switch, né, para ativar e desativar os efeitos dele e alternar entre os canais. Então é praticamente por causa desses componentes que ele precisa ser montado nessa placona de circuito impresso aí. Para alimentar essa parte transistorizada dele, tem um redutor de tensão aqui, que é formado por dois resistores que estão aqui e por esses capacitores. Os resistores eu coloquei aqui pelo lado de baixo, porque são justamente eles o problema. Eles esquentam bastante e soltam terminais, queimam a placa, eles dão muito problema. É o mesmo caso de um SWR que eu coloquei o vídeo no canal. Eu vou fazer o mesmo tipo de alteração aqui nele. Se vocês derem uma pesquisada na internet, procurar por Fender DeVille R78 e R79, que é o código dos resistores aqui, você vai encontrar bastante assunto sobre esse problema dele, que é meio crônico aí, e diversas maneiras que as pessoas encontraram de reparar também. Nesse caso específico desse amplificador, quase todas as soldas aqui das válvulas tinham alguma trinca, já estavam quebrando, estava tudo ressecado, porque esse socket aqui é um socket soldado na placa de circuito impresso e o calor das válvulas vai ressecando toda a solda. Então ele estava com muita solda com problema também. Esse capacitor aqui estava vazando. Eu abri ele para tentar descobrir o problema. Eu não sabia ainda desse problema crônico dele, desses dois resistores. Desculpa aí, o telefone tocou aqui. Então, como eu estava dizendo, eu ainda não sabia do problema crônico desses resistores aí. Como ele tinha muita solda com problema, a princípio eu imaginei que pudessem ser elas, refiz todas as soldas dele. Depois eu acabei descobrindo que era ele, fui pesquisar e vi todos os outros problemas que ele tem. Inclusive quando eu fui trocar, esse capacitor estava vazando, eu tive que trocar também. Aí a gente decidiu trocar todos esses capacitores aqui. Devido à idade deles, provavelmente os outros logo vão dar problema também, por causa do tempo de vida útil deles. Como os capacitores aqui no Brasil são caros, difícil você encontrar capacitor bom, e quando você encontra eles são muito caros, a gente decidiu comprar ele fora do país para trocar depois. Então agora ele está voltando aqui para a gente terminar o reparo. Fazer direito esse reparo dos resistores, que a princípio eu só soldei ele aqui por trás, e trocar esses capacitores agora. Dessa outra vez que ele teve aqui também, a gente já fez uma regulagem de bias e já consertei um problema da lâmpada dele também, que pelo que eu vi na internet aí, muitos deles têm esse problema na lâmpada, ela começa a dar mau contato, fica piscando aí. Eu resolvi isso daí só amassando o conector aqui por dentro, que ele estava muito largo, não dava o contato na lâmpada. Eu apertei um pouco mais para a lâmpada entrar um pouco mais justa, ele ficou legal. Para mexer nessa placa aqui, a gente vai ter que soltar todos os knobs, soltar todas as porcas aqui de cima e alguns parafusos que tem aqui na placa, descer a placa e tombar ela. Aí a gente vai ter acesso aos componentes. Quando eu digo que pesquisei na internet e vi todos os problemas desse amplificador aqui, é que tem alguns problemas que são meio crônicos dele aqui e que vendem até uns kits já para solucionar. Eu vou ver se eu encontro um kit desses no eBay e deixo um link aqui para vocês saberem do que se trata. Existe um kit mais completo que inclui, além dos capacitores e outros componentes, inclui, se eu não me engano, o controle de volume master dele, que o potenciômetro que foi colocado aqui, o original, é linear, não é um potenciômetro de volume. Então quando você chega no volume 2, por exemplo, ele já está com o volume no máximo dele, do 2 até o 10, até o 12 no caso, que faz quase nada, sabe? E alguns capacitores
e alguns resistores, se eu não me engano, vem no kit. Vou deixar o link aí e quem tiver interesse dá uma olhada. Quem tiver um amplificador desse tiver interesse dá uma olhada. Vou deixar uma dica aqui, ó. Eu vou precisar remover esse chassi do amplificador todo. E como ele é pesado, geralmente dá trabalho para colocar de volta, né, encaixar. A dica aqui é só virar o amplificador de cabeça para baixo, que a gravidade segura ele no lugar, aí é só soltar os parafusos. Ele já fica no lugar, aí não vai dar trabalho nenhum para tirar. E nem para colocar de volta, que é difícil, né, ficar segurando, tentando encaixar os parafusos. Pronto, agora nós já temos o amplificador desmontado. Já dá para acessar as soldas para trocar os capacitores e também acessar a solda desses resistores que a gente vai remover daqui. Aí eu vou fazer um furo aqui onde eu marquei e vou fixar esses dois resistores aqui desse lado do amplificador, que é o que fica dentro da caixa. Vou fazer um suporte para eles, colocar eles em algum lugar por aqui e através de fios eu vou deixar eles aqui do outro lado, para ele não ficar esquentando tudo lá dentro e não ficar quebrando solda, queimando a placa à toa. Aqui a gente já tem a placa com todos os capacitores removidos e também já temos esse suporte aí que eu fiz para segurar os resistores do outro lado do chassi do amplificador. Aí pessoal, aqui por coincidência os terminais aqui ficaram bem em cima de dois parafusos que seguram a placa lá do outro lado, daquele suporte que segura a placa do outro lado. Então eu resolvi fixar eles nesses parafusos mesmo. Só coloquei um trava-rosca para evitar que ele se solte e os resistores fiquem pendurados. Se bem que também aqui no meio, nesse suportezinho de metal, tem um outro parafuso. E aqui sim eu tive que furar e utilizei um parafuso com porca-arruela do outro lado e também trava-rosca. Aqui eu havia falado que faria um furo para passar os fios, mas eu acabei utilizando esse mesmo furo aqui desses transformadores aqui, transformador de som e esse choke. Resolvi passar o fio aqui junto. Agora vamos fazer a ligação do outro lado, né? Aqui já o trabalho terminado, tudo no lugar, os capacitores no lugar, os fios aqui dos resistores ficaram assim, aqui. Os resistores ficaram lá atrás, né? Acho que agora não vai dar mais problema nessa parte da fonte de baixa tensão aí. Só um detalhe, essa fonte de baixa tensão só existe aqui por causa do switching para mudar canal 1 e 2 e por causa das saídas de send e return daqui do amplificador. Se não fossem esses circuitos, isso aqui nem precisaria existir. Nos amplificadores antigos isso aqui não existe. Ou seja, nos antigos você tem o som desse amplificador aqui sem essa perfumaria transistorizada, né? Agora vamos começar a montar ele. Tá aí agora o trabalho terminado, mas tem uma dica aí que eu gostaria de compartilhar. Depois que eu fechei o amplificador, eu vi que a posição que eu coloquei os resistores fez com que ele ficasse muito próximo dos falantes. Em um futuro trabalho desse, eu vou colocar ele mais para perto dos knobs, mais para perto dos potenciômetros, que aí ele vai ficar totalmente livre do outro falante. Um pedaço dele ficou próximo do falante, um terminal do primeiro resistor, o resto ficou fora. Eu vou colocar uma foto aí para que vocês possam ver. E é isso então, até a próxima.